Fala galera, no vídeo de hoje vamos falar sobre a taxa Selic. O que é a taxa Selic, se a Selic deve subir ainda mais esse ano e também vamos falar aonde ganhar dinheiro com a Selic alta. Bora lá? Nessa quarta-feira, dia 1º de fevereiro, a gente teve a primeira reunião do Copom, que é uma reunião onde reúne os diretores do Banco Central que definem qual vai ser a taxa de juros para mais ou menos os próximos 45 dias aqui no Brasil. Um detalhe interessante é que essa é a primeira reunião do governo Lula, então por isso essa reunião foi muito importante. Nessa reunião, foi anunciado que a taxa Selic permaneceria em 13,75% ao ano. E como eu falei no início do vídeo, uma das primeiras coisas que a gente vai explicar aqui é o que é a taxa Selic. A taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira, estabelecida pelo Banco Central do Brasil. Ela é utilizada como referência para as outras taxas, como a de empréstimo e financiamentos. Quando a taxa Selic é aumentada, fica mais caro pegar empréstimo e financiar suas compras. Isso acontece porque as instituições financeiras precisam cobrar taxas mais elevadas para compensar os juros que devem ser pagos ao Banco Central. Por outro lado, quando a taxa Selic é reduzida, fica mais barato pegar empréstimo e realizar financiamento. Isso acontece porque as instituições financeiras podem cobrar taxas menores para compensar os juros menores que devem ser pagos ao Banco Central. A taxa Selic afeta a economia de diversas formas. Quando a taxa é elevada, isso pode desacelerar o crescimento econômico, pois fica mais caro pegar empréstimos. Por outro lado, quando a taxa é reduzida, isso pode estimular o crescimento econômico, pois fica mais barato pegar empréstimo. A taxa Selic afeta a inflação. Quando a taxa é elevada, isso pode ajudar a conter a inflação, pois os preços tendem a subir menos. Por outro lado, quando a taxa é reduzida, isso pode estimular a inflação, pois os preços tendem a subir mais. Em resumo, a taxa Selic é uma taxa básica de juros da economia brasileira estabelecida pelo Banco Central do Brasil e afeta diversos aspectos na economia, incluindo o crescimento econômico, a inflação, os empréstimos e os financiamentos. Agora que você já entendeu o que é a taxa Selic, será que ela vai subir ainda mais esse ano ou ela vai cair? Dá para a gente ter uma ideia? Dá sim. Então vamos lá para o que está acontecendo. Simplesmente para o mercado acredita que a taxa Selic vá para 12,50 esse ano e para o próximo ano vai ser 9,50. A gente vê que para esse ano a gente não tem uma melhora tão significativa assim, mas já ano que vem, em 2024, a gente consegue ver que 9,50 já é algo mais interessante. O mercado também vê uma redução na Selic um pouco mais distante, por quê? Eu vou explicar. O mercado esperava que a Selic fosse reduzida já agora, no início de 2023, mas como aconteceu uma mudança de governo e as coisas aqui sempre são enroladas, e também teve algumas falas de como, por exemplo, furar o teto de gastos, isso foi mal interpretado pelo mercado. Então, a redução da Selic ficou um pouco mais distante de 2023, com esses 12%. E antes de continuar com o vídeo, eu tenho aquela velha pergunta para te fazer. Você já é inscrito no canal? Se você não é inscrito, se inscreva. Se você já é inscrito, curta o vídeo e compartilhe para que ele possa chegar até a mais pessoas. E o que a gente pode concluir disso tudo? Que depende, porque a gente tem os riscos fiscais, de um lado o governo falando que pode furar o teto de gastos, também criticaram a autonomia do Banco Central. E se algum desses fatores que dependem do governo acontecerem, tem gente apostando que a Selic pode chegar até a 15% esse ano. Já seguindo o Boletim Focus, a gente pode concluir que, olhando para tudo isso que a gente falou aqui, né, que muito provavelmente que no final de 2023 a gente tenha um reajuste da Selic para 12,5% e no ano de 2024 vai para 9,50%, mais uma vez a gente consegue ver que vai ser o ano da renda fixa. A gente já tem alguns anos observado que os ativos em destaque são aqueles ativos de renda fixa, títulos públicos, enquanto os ativos da renda variável, no caso de ações, imobiliários, eles ficam para trás. E o que acontece quando a Selic está alta, favorece os investimentos em renda fixa, desfavorece os investimentos em renda variável. Bom, agora que a gente já entendeu o que é a Selic e o que pode acontecer, como é que a gente aplica isso aos nossos investimentos? A gente tem vários títulos entregando aí uma rentabilidade superior a 13%. E se a gente for parar para pensar que um dos maiores investidores que tem, que é o Warren Buffett, tem uma rentabilidade anual de 20%, 13% é um valor razoável. Ainda tem um fator que a gente pode se beneficiar da marcação ao mercado. Se você não sabe o que é marcação ao mercado, clica aqui nesse vídeo, onde eu explico quais são os melhores investimentos para 2023, onde eu também explico o que é marcação ao mercado. Então, só para relembrar, o que é marcação ao mercado? Se o valor da taxa de juros aumenta, o seu título passa a valer menos. E quando o valor da taxa de juros diminui, o seu título passa a valer mais. Então o que a gente pode perceber disso? Que se as previsões do Banco Central de reduzir as taxas de juros acontecerem, a gente ainda pode se beneficiar da marcação ao mercado também. E o que isso vai mudar para mim nos meus investimentos, de acordo com a minha estratégia?
Bom, de acordo com a minha estratégia, não vai mudar nada nesse primeiro momento. E uma das coisas que acontecem quando a Selic cai também é que os fundos imobiliários eles passam a valer mais. E também tem uns fundos imobiliários aí com uma rentabilidade bem legal, pagando aí superior a 1%, como a HTMX11, que pagou 1,08%, KNCR11, que pagou 1,21%, mas sempre é bom diversificar o nosso patrimônio. O que eu posso fazer é comprar alguns títulos para diversificar ainda mais o meu patrimônio e você pode acompanhar isso com o vídeo da carteira do canal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Por hoje é isso. Valeu e até a próxima!